gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Ruvian. E como vocês podem ver por essa pilha aqui do meu lado, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li no mês de março, os livros do mês. Mas antes de começar um pouco mais sobre os livros do mês, porque olha, foi muita coisa. Inclusive sofri para poder tirar a foto da thumb do vídeo. Se você ver, eu tô sorrindo, mas no fundo eu tô sentindo dor, porque meus bracinhos, gente, eu não aguento carregar esse peso. Tem um bando de calhamaço, então quase morri para tirar a foto da thumb. Mas enfim, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, te dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta tem vídeo novo aqui no História Ruvian. E fica o convite para você me seguir nas minhas redes sociais. O Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o História Ruvian, e eu também tô fazendo lives lá na roxinha como História Ruvian, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. O primeiro livro que eu li em e-book, e coincidentemente foi o primeiro livro que eu li nesse mês de março, foi Te Juro Amor em Silêncio, que é um livro nacional de 800 páginas, ou seja, um calhamaço, e ainda tem um hotzinho envolvido nisso. Foi um livro que me conquistou muito pela convivência familiar dos personagens, porque aí nós temos uma família italiana maravilhosa, 4 irmãos que vivem causando um problema pro pai, que fica desesperado. Tanto é que o pai deles fala assim: se um dia você pensou em ter filhos, desconsidere isso, crie uma planta ou tem poodle, porque é muito mais fácil. Só que o restante da história, esse lado amoroso do envolvimento, não rolou comigo. Que a protagonista, ela foi criada por freiras, então ela acaba sendo muito ingênua em algumas coisas. Porém, apesar dela ter 26 anos de idade, pra mim ela tinha muitas ações de crianças, que ela era uma personagem muito infantilizada, e isso me incomodou demais. Sem contar que a autora passou um pano pro ex-embuste dela, que pra mim não tinha como passar esse pano, que ela tentou salvar a reputação do personagem. Enfim, apesar da escrita da autora ser boa e desse núcleo familiar ser engraçado, de você se divertir com as atrapalhadas dos irmãos, que eles vivem brigando, implicando com si, e o pai quase infartando, o romance em si eu achei muito problemático. Eu não gostei da protagonista, que ela é muito dependente emocionalmente e financeiramente dos outros, sem contar que ela foi muito infantilizada, que apesar de 26 anos, ela às vezes acaba agindo como uma criança, então eu não acabei gostando desse aspecto. O outro e-book que eu li foi O Timbre, que é a finalização da trilogia de O Ceifador. E enquanto os 2 primeiros livros da trilogia pra mim foram livros 5 estrelas, O Timbre acabou sendo umas 3 estrelas e meia. Foi um livro bom, mas ao mesmo tempo não foi tão bom igual eu estava esperando. Não foi uma leitura 5 estrelas pra mim, então eu acabei me decepcionando um pouco. Não é que o livro seja ruim, é que eu fui com muitas expectativas e elas acabaram não sendo atendidas. Eu achei que a morte do vilão foi muito fácil, poderiam ter matado ele bem no início do livro. E um dos personagens principais, que estava um dos protagonistas dessa história, foi transformado num banana. Então, essa questão e outros elementos do livro tornaram essa leitura pra mim 3 estrelas e meia. É um bom livro, mas como eu estava esperando algo 5 estrelas ou mais, acabou sendo uma decepção. Temos agora A Abadia de Northanger, da Jane Austen, que é o terceiro livro que eu já li da autora, e pra mim foi o livro mais fraquinho dela. E uma curiosidade, que esse foi o primeiro livro que a Jane Austen escreveu, mas ele foi publicado apenas após a morte dela e ninguém sabe o motivo. É um livro rápido de ler, engraçadinho. A protagonista Catherine, ela acaba sendo engraçada, ela acaba indo pra essa abadia, imaginando 1000 coisas. O famoso ditado, voz da minha cabeça, ela fica assustada facilmente. Eu me identifico com ela nesse sentido, mas pra mim, de todos os livros que eu já li da autora, esse é o menos memorável, que os outros pra mim, tanto Emma quanto Orgulho e Preconceito, foram leituras 5 estrelas maravilhosas, livros que eu me recordo até hoje. Pra mim, esse daqui foi uma leitura 3 estrelas, é bom, é razoável, mas eu já li melhores da autora. E agora nós temos aqui o livro de poemas do meu amigo, o Tico Farpelli, do canal Menino que Lê, que se chama O Ato Institucional do Ódio. Eu acabei ganhando esse livro aqui no sorteio, inclusive veio autografado. E aqui o livro é bem fininho de ler, são rápido, e eu gostei muito do intimismo que o Tico coloca nesse poema. São temas bem profundos que ele discute. E pra mim uma das melhores partes é quando ele fala de Minas, que é minha terrinha, e também quando ele fala da relação dele com a palavra, dele com a escrita, que querendo ou não, as palavras, as escritas podem ser um tipo de arma pra você usar pra poder transformar o mundo. E eu me identifico super com isso, porque eu amo poder escrever, e eu achei que a profundidade que ele coloca nesses poemas, como ele se coloca dentro da história, é uma coisa tão profunda e tão intimista que é maravilhoso. E Tico, por favor, publique mais livros, que eu preciso, que eu realmente amei demais esse livrinho daqui. Eu mandei um áudio de mais de 2 minutos falando pra ele como que foi essa minha sensação de leitura, o que eu achei. E aqui fica essa dica maravilhosa pra vocês.
E aqui nós temos Sim, Não, Quem Sabe, que é um lançamento recente da Intrínseca, escrito pela Becca Albertalli e pela Aisha Said. Inclusive tem vídeo de resenha aqui no canal em que eu falo mais profundamente desse livro, mas basicamente eu me diverti muito com a relação criada entre o Jamie e a Maya e o fato de como as autoras discutem política de uma forma leve e que você possa compreender e refletir sobre a sociedade em que você vive, os dias atuais. E apesar do cenário aqui ser nos Estados Unidos, você consegue pegar muitas das reflexões, coisas que acontecem aqui e comparar com o nosso cenário brasileiro. Então, se você gosta da Becca Albertalli, eu acho que vale a pena dar uma chance para esse livro. Agora vamos falar um pouquinho de A Revolução dos Bichos, do George Orwell, dessa edição maravilhosa da Intrínseca, que inclusive tem resenha aqui no canal em que eu falei mais sobre essa história, o porquê eu gostei dela, e falei um pouco mais dessa edição maravilhosa que a Intrínseca fez, que olha só, capa dura, tem cover jacket, tem ilustração aqui dentro, sério, essa edição tá um luxo, tudo de bom, maravilhosa. Mas eu gostei muito desse livro e pra mim é impossível ler A Revolução dos Bichos e separar da política, que pra mim é uma coisa que tá muito interligada. E eu achei que novamente o autor foi brilhante pra poder construir essa história. É um livro pequeno, rápido de ler e que você vai pensar bastante, questionar bastante. É um livro fenomenal e agora eu entendo porque meu avô falava assim, você precisa ler esse livro. E aqui nós temos o livro Me Poupe, da Natália Arcuri, pra você poder poupar dinheiro. Eu peguei esse livro emprestado com a minha amiga Mariana e foi bem interessante. Eu acabei me identificando com a Natália Arcuri em alguns momentos, igual ela comentou que quando ela era pequena ela guardava o dinheiro do lanche da escola pra poder juntar pro carro dela. E quando eu era pequena minha mãe me dava o dinheiro do lanche e eu ficava guardando, fingia que comprava lanche, mas na verdade só ficava juntando esse dinheiro e foi assim que eu comprei meu primeiro iPod. E ainda funciona. E eu também adorei saber um pouco mais sobre as formas de investimento que ela explicou aqui. É um livrinho bem básico, inicial, para quem quer começar a entrar nesse mundo das finanças. E vamos de calhamaço. Aqui nós temos Chain of Iron, que é a continuação de A Corrente de Ouro, da Cassandra Clare. E na quarta-feira vai sair vídeo de resenha desse livro, que vou comentar sobre todos os meus surtos, o porquê eu amei, mas sério, essa foi uma história que mexeu demais comigo, que toda hora eu queria ler pra poder saber o que vai acontecer. E Cassandra Clare, que final foi esse, minha filha? Eu fiquei simplesmente surtada e amei demais essa continuação. E na quarta-feira vocês vão saber o porquê com mais detalhes. E vamos de Trono de Vidro, porque eu fiquei tão viciada que eu acabei lendo o terceiro livro, que é Herdeira do Fogo, e eu gostei tanto que eu já peguei o quarto, que é A Rainha das Sombras. Meu Deus do céu, eu li esse livro, amei tanto que eu já peguei o quarto volume, agora quero pegar o quinto e o sexto, porque tá muito bom, tá viciante demais. Obrigada pelo mimo, Sarah J. Maas. E aqui nós temos o livrinho de contos do Cardan, ou em português ficaria Como o Rei de Elfham Aprendeu a Odiar Histórias. É um livro de contos sobre o Cardan que vai abordar várias questões da vida dele, vários momentos da vida dele, infância até alguns momentos em que ele já convive com a Judy. Tem um vlogzinho de leitura aqui desse livro aqui no canal, em que eu falo um pouco mais da história, o porquê eu gostei tanto desse livro e mostro as ilustrações, que está simplesmente divino. E por sinal, esse livro vai chegar aqui no Brasil em 2021, ele já está em pré-venda, então comprem porque é sensacional. Se você gostou da série de O Povo do Ar, então muito provavelmente você precisa ler esse livro, porque eu sinto que aprofunda muito mais a história e assim você passa a conhecer um pouco mais do Cardan. E por falar do Povo do Ar, eu não poderia deixar de falar de A Rainha do Nada, The Queen of Nothing, da Holly Black, que meu Deus do céu, esse livro eu peguei pra poder ler num sábado à noite, fui terminar domingo de manhã, porque foi um livro que mexeu demais comigo, eu fiquei muito envolvida. E eu me senti meio de trouxa com uma situação que rolou aqui, que eu acho que a Judy também foi feita de trouxa, que era uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, que ninguém percebeu, nem mesmo a Judy. Mas eu gostei bastante da trama política desenvolvida nesse livro, e pra mim foi o encerramento perfeito pra essa trilogia. Temos aqui um livrinho do Intrínsecos, A Lista dos Convidados, da Lucy Foley, que é a mesma autora de A Última Festa. E esse livro, apesar de seguir a mesma ordem narrativa de A Última Festa, o mesmo padrão, de que alguns convidados vão para um local isolado, que nesse caso daqui é uma ilha na Escócia, porque vai rolar um casamento lá, e alguma tragédia acontece, que alguém é morto, e assim nós temos vários personagens narrando os acontecimentos antes do assassinato acontecer e o após o assassinato. Mas eu achei que o fato de o livro ser menor acabou fluindo de uma forma melhor, e eu fiquei surpreendida com as ligações que a Lucy Foley criou aqui nesse livro, porque não é nada previsível, eu tava criando várias teorias e no fim eu estava completamente errada. Então vale a pena vocês lerem. E falando em Intrínsecos, nós temos aqui de volta Pachinko, da Min Jin Lee, que é um livro que vai retratar a história de uma família coreana que acaba se mudando para o Japão. E a gente vai ver a trajetória dessa família
durante vários anos, incluindo durante o período da Guerra Fria, e é um livro muito profundo, com muitas questões que vão sendo trabalhadas dentro desse núcleo familiar, e eles falam principalmente do preconceito que existe contra os coreanos no Japão, que o neto da protagonista, ele acaba nascendo no Japão, a mãe dela é japonesa, o pai dele nasceu no Japão, mas por serem filhos de família coreana, ter essa relação com a família coreana, tem um preconceito absurdo. Então a gente vê também como esse preconceito afeta demais a vida desses personagens. E é um livro muito profundo que todo mundo deveria dar uma chance para poder ler, até porque foge um pouco da nossa zona de conforto com que a gente está acostumado a ler. E para finalizar, nós temos A Segunda Vida de Missy, da Beth Morrey, e é um livro que vai contar um pouco mais sobre a vida da Missy, uma senhorinha que ela acabou perdendo o marido, um filho mora na Austrália e ela não tem uma relação assim muito boa com a filha dela, mas é um livro que eu não achei que iria me emocionar tanto, e aqui nesse livro a Missy acaba adotando um cachorro, nós temos flashbacks da vida dela, com o marido, com os filhos, em que ela vai refletindo sobre a vida. Foi um livro que mexeu muito comigo, fala sobre amizades, recomeços, segunda chance, e no fim eu estava chorando em posição fetal ao final dessa leitura, porque me emocionou demais. Eu não imaginava que esse livro iria me tocar tanto da forma que me tocou. E assim nós chegamos ao final do vídeo, então já aproveita para você poder se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana, e aproveita para poder compartilhar esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, porque eu sei que vídeo de leituras do mês faz sucesso, que o pessoal gosta de ver esse tipo de vídeo, sem contar que é uma ótima forma para poder pegar indicações de leituras, porque aqui eu falei de uns 15 livros. E me conta aqui nos comentários o que vocês acharam das minhas leituras do mês, se vocês conhecem algum desses livros que eu li, se vocês têm vontade de ler algum deles, e me contem também como é que foi o mês de março para vocês nas leituras, se vocês conseguiram ler muito ou nem tanto, se foram boas leituras ou não. Me contem aqui que eu tô curiosa. Muito obrigada e até a próxima!